Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, nesse vídeo de hoje eu vou falar de inflação, recessão e de um trava-língua, estagflação. Eu acho que eu acertei, né? Solta a vinheta. Bom pessoal, então, eu vou mostrar o gráfico aí, semanal, apenas com as médias móveis. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Isso aqui é a média de 200 períodos e esse aqui é a média de 50 períodos no semanal. Cruz da morte. Mas eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, que a análise técnica sempre costuma precificar antes esses movimentos. Se tratando de semanal, eu costumo dizer que é 2 meses antes. Além da análise técnica fazer isso, o Bitcoin faz isso também com uma certa antecedência. Às vezes 30 dias, 2 meses antes também. Será que a gente já precificou essa cruz da morte? Bom, indo para a questão da inflação e falando no que ela influencia no mercado, né? E também recessão, eu vou fazer primeiro a explicação do que é inflação, né? Que nada mais é que a perca do poder de compra do dinheiro que você tem para comprar as coisas. A explicação simples seria isso, tá? Ou seja, as coisas sobem de preço e o seu dinheiro continua o mesmo, né? Ou seja, o seu recebimento continua o mesmo, né? Uma leitura técnica seria: a inflação é o aumento geral nos preços de bens e serviços em uma economia. Quando o nível geral de preços aumenta, cada unidade de moeda compra menos bens e serviços. Consequentemente, a inflação corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro, tá? Fonte Wikipédia. Eu vou colocar o textinho aí para vocês, para a gente ficar bem didático, porque as pessoas misturam muito, elas têm dificuldade de entender essas coisas, né? Então eu vou colocar o textinho aqui, abri, copiei, deixa eu ver se tá bom o tamanho para vocês poderem ler aí depois do vídeo, pausar e ver. Tá ótimo, beleza, vou deixar para vocês poderem depois ver aí e pausar, né, o videozinho para depois assistir. Enquanto isso, a gente vai falando da recessão. A recessão é um pouco mais complicada, tá? A recessão ela afeta na produção de um país, na produção de riquezas, né, na produtividade de um país, ou seja, aumento de desemprego, né, a perda do poder de compra não do dinheiro, mas sim do trabalhador, tá? Então, resumindo, o PIB, Produto Interno Bruto, de um país cai, tá? E a recessão técnica, ela é quando tem retração do PIB de um país durante 3 trimestres. Tá? E isso aconteceu nos Estados Unidos nesse ano de 2022. Os 3 primeiros trimestres tiveram retração do PIB. Foi uma recessão técnica, junto com inflação. Tá? E aí é que entra a estagflação. Eu vou ler para vocês agora. Recessão é uma fase de contração no ciclo econômico, isto é, de retração geral na atividade econômica por um certo período de tempo, com queda no nível de produção medida pelo Produto Interno Bruto, PIB, que eu falei, sentimento na tela, aumento de desemprego, aqui é o preço, queda na renda familiar, nesse momento, poder de compra, né, das famílias, redução da taxa de short lucro, ratio, ou seja, ainda temos se antes você tinha mais short que empresas longo, lucrando mostrando 5, 10, 20%, realmente elas passam não atingiu 2, 3% alvos de short, ou seja, tem né? muita gente dando Não tem liquidez déficit, e impedindo
aumento do número de falência, queda, que o sentimento aí está passado, impedindo muitas porque coisas o quebrando. Open Interest Tá? aqui, ó, E concordados, pedidos está concordados. subindo. Lojas americanas, tal. Então, se o Open Interest aumento está da subindo capacidade com o ociosa e queda do nível de investimento. caindo, Ou e LSR seja, as empresas caindo, investem senão que está menos entrando mais short pra ainda enquanto o ações de preço tecnologia, cai. para pesquisa, Isso pra acaba segurando a queda, crescimento tá? das coisas em geral. De certo né? modo, para o E Bitcoin a gente isso está não é vivendo ruim, isso é bom. Estados Unidos. Pode ser que a gente esteja tá aí vendo com apenas um long monte de squeeze. demissão na Amazon, O que é long squeeze? O Microsoft, mercado vai, limpa a galera que está Tesla, muito alavancada tá? no long E a gente está vivendo depois esse momento. sobe. Ninguém está falando. Esse último trimestre não vamos olhar teve aqui. recessão nos Estados Unidos. Dezembro, novembro e outubro foi ok. Não teve recessão nos Estados Unidos. A inflação ainda teve. Né? Porém, esse mês agora de janeiro, fevereiro e março, os dados que vão sair em março provavelmente vai indicar uma diminuição do PIB, tá? E o medo da recessão, né? Bate a porta aí. Estagflação é o aumento da taxa de desemprego combinado com a inflação, um aumento contínuo do preço. E é o que a gente provavelmente está vivendo agora. Esse momento é o aumento de estagflação. Bom, inflação. Inflação eu não coloquei aqui o texto da recessão, né? Me desculpem. Vou copiar aqui. Vamos configurar. Aqui ao vivo. Pronto, a gente faz na hora. Vou deixar aí o termo recessão para vocês copiarem, enquanto eu vou falando da implicação da inflação no mercado e o porquê que ele tem uma influência para os ativos de risco maior. Bom, quando a gente tem inflação, os governos, para frear o aumento dos preços por conta do poder de compra da moeda perder, né, frente aos produtos fabricados, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros dos seus títulos, da dívida pública. Tá? Com isso, ele tira o dinheiro desse mercado de ações, Dow Jones, Nasdaq, SPX, criptomoedas principalmente, e põe esse dinheiro, né, ele atrai esses investidores desses locais para os seus títulos, porque são mais seguros. É muito mais difícil um país quebrar do que um FTX, uma lojas americanas, né? Qualquer outra coisa, uma Binance da vida. É mais fácil uma Binance quebrar do que um país como os Estados Unidos quebrar. Então, se os títulos estão pagando mais, os títulos da dívida desses países estão pagando mais, o investidor com certeza vai tirar um tanto desses capitais de risco, né, dessas ações, desses índices, dessas empresas, né, como Tesla, como Microsoft, como a Meta, né, Facebook, e vai pôr no título de 10 anos, de 1 ano, de 30 anos, do governo americano, do governo inglês, do brasileiro, né? Por quê? Porque eles estão pagando melhor, estão remunerando mais. Se eu coloco aqui hoje R$100, amanhã eu tenho 110, né? E o risco? O risco é bem mais baixo. É a razão, risco, retorno. Por isso que a inflação é ruim para esses ativos de risco, como o criptomercado. Porque o risco aqui é grande. Tá? Se o risco fosse menor, com certeza o dinheiro ficaria aqui. Mas também pagaria menos. Tá? Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Positivo ou negativamente. A gente sabe disso. Tá? Tem que saber jogar o jogo. Né? Tem que se lançar, sabendo o que você está enfrentando. No caso da recessão, e agora eu vou dar uma pausazinha, que eu vou deletar isso aqui, e eu vou colocar para vocês copiarem aí depois o da estagflação, que é bem rápido, é quase como se junção dos dois, né? Mas eu vou deixar, que esse vídeo é um vídeo bem educativo, tá aí na tela já. A recessão agora, na tela está o escrito da estagflação. E
Eu vou falar da recessão. A recessão, ela já funciona de uma maneira diferente. A inflação, ela é muito ruim para os ativos de risco, tá? Mas ela é pior ainda para as criptos. A inflação, tá? Porque as criptos ainda assim, elas são mais arriscadas em termos de investimento, tem menos controle, não é tão centralizado, e aquilo que o Estado não controla, não põe a mão, culturalmente falando, as pessoas ainda têm medo, né? As pessoas acreditam muito ainda no Estado, elas querem que o Estado tome conta das coisas, e ainda tem essa cultura, né? O medo. O problema é você saber filtrar, você mesmo, né? Fazer a custódia do seu dinheiro, né? O dia que o cidadão aprender a fazer a custódia do seu próprio dinheiro, a fugir o máximo possível de imposto, né? Os governos vão temer o cidadão e as coisas vão começar a melhorar para tudo, não só para o criptomercado. Tem muito charlatão no criptomercado. Você tem que saber procurar, tem que estar sempre estudando. E se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro do que quem investe na B3, na Dow Jones, na Nasdaq, tá? Quem investe em lojas americanas, por exemplo, né? A gente teve um exemplo com o Ike Batista lá atrás, mas a CVM, ela regulariza. Tem que ter CVM no criptomercado. Ué, cadê a CVM para 20 bilhões na loja americana? Cadê a SEC lá nos Estados Unidos, regulando títulos igual o da Gênesis, que abriu concordata essa semana, né? Pedido de falência. Cadê? FTX e tal. Cadê? Será que tem mesmo? Mas aí a SEC prende o dono de uma corretora, boca de porco, desse tamanhozinho, que se brincar, a corretora de imóveis aqui que vende barraquinha na feira, de verdura, não desmerecendo ela, ter mais dinheiro do que essa corretora cripto que eles prenderam lá agora para poder fazer média. Falar nisso, essa é uma notícia bear, tá, para o mercado, essa prisão pelo FBI do dono de uma corretora que tinha só 11 mil dólares na conta, fraudou quase nada, né? Não, um grãozinho de areia perto do FTX da vida, que ninguém apresentou nada ainda e que está totalmente relacionado ao governo Biden, que é de esquerda. E a notícia bull, que aproveitando o ensejo que eu quero trazer, isso aqui eu quero ler, notícia boa. Custo alto da mineração cria suporte em 15.500 para o Bitcoin. Essa é uma notícia boa. Tá, e a notícia bear é essa da prisão, fizeram esse salseiro todo, o FBI gastou muito mais para poder fazer essa operação do que o que foi apreendido. E a outra notícia bear é porque essas notícias geram o FOMO, né? E é uma das coisas que eu acho que gerou a queda do Bitcoin dos 21.600 até os 20.500. E a outra notícia bear, essa sim tem peso, tá? É o pedido de falência que pode ser aberto pelo ETF Genesis. Isso é preocupante. E você pode romper o suporte dos 15.500 tranquilamente, tá? Essa notícia bear aí, tá? E aí a briga, né? Vamos ver quem tem mais força. Os mineradores, que estão com custo alto, e por isso faz o preço do Bitcoin permanecer bate na mesa, nesse fundo aí dos 15.500 ou próximo, ou a Genesis, que está vendendo Bitcoins a valores bem mais baixos no mercado, porque ela está desesperada por grana, né? Bom, voltando aqui à questão da recessão, né? A inflação, ela é ruim para os ativos, né? Recessão e a inflação, tá? Vou chegar lá junto com deles. A inflação, ela é ruim, sim, tanto que aqui, ó, no gráfico, a gente tem essa vela aqui, foi quando o Fed anunciou que iria começar a aumentar os juros. Só o Powell ir lá e falar que vai começar a aumentar os juros, derreteu. Principalmente no Bitcoin. Tá, o Bitcoin sente mais, o mercado cripto sente mais. SPX sente, mas o mercado cripto com inflação sente bem mais, porque o risco aqui é maior. Aqui houve um pullback, esse pullback aqui, ó, foi quando? Olha só, olha a data. Foi porque o pessoal aqui, nesse fundinho aqui, em março,
viu a retração do PIB norte-americano. Foi o primeiro trimestre de retração do PIB. Recessão é melhor para nós um pouco, o criptomercado, porque dá na canela dos títulos norte-americanos. Fala assim, opa, você tem que subir juros, mas não pode subir juros tanto assim não. Olha a recessão aqui. Recessão é pior se ficar subindo juros. É isso. A conversa é essa. Você não pode, numa recessão, subir tanto os juros. Então você sufoca tudo. O cidadão, o produtor, e aí você entra na estagflação pesada, aí é difícil de sair. E até na estagflação, no caso, é melhor para o criptomercado, tá? Que é essa outra consolidação aqui, que a gente teve bem-vindo, quedas, porque foi aumento de taxa, FTX, né? Isso aqui é FTX, ó, esse candle aqui todo é FTX, ó. Então, aqui foi aumento de taxa de juros, aqui é FTX, se despreza, aqui tem um pullbackzinho, aumento de taxa e aumento de taxa, beleza. Essa lateralização e esse pullback aqui foi porque o Fed falou, olha, a gente controlou a inflação um pouco, os números vêm melhor, mas a recessão está batendo na porta e a gente vai ter que parar de subir um pouco os juros. Pum, esse candle aí, tá? E é isso, eu espero que eu tenha sido claro, tá? Em inflação, a SPX, Nasdaq performa menos pior, tá? Do que o Bitcoin performa pior. Em recessão, é mais ou menos a mesma coisa, eles ali. Em estagflação, o Bitcoin, ele performa melhor ou menos pior do que a SPX e a Nasdaq, tá bom? Então, fica a dica aí, Deus notícia, é nóis, um abraço, fique com Deus e vamos embora.